Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje aqui comigo a cientista social, palestrante, ensaísta, artista plástica e pesquisadora independente Ana Cláudia Laurindo. Nossa entrevistada de hoje aqui no Frente a Frente, ela fala do seu currículo de livros que dão vozes a brasileiros comuns, encontrados nas esquinas, nos becos, à margem da sociedade. Personagens ignorados ou famosos, gente que atua com destreza na luz de cada novo dia. Assim foi apresentada esta nova obra da Ana Cláudia Laurindo, com quem eu tenho o prazer agora de conversar. Obrigada por sua presença antecipadamente, Ana Cláudia, e falemos desse seu 8º livro, não é? Cujo título é Flores Ser, um título amplo que sugere várias condições para o ser, não é? Para o ser humano, para as pessoas em geral. E eu gostaria de saber o que foi predominante para você escolher esse título. Olá, Gorete, saudação para todos os que do outro lado da tela estão convivendo com essas novas tecnologias que nos interligam. Isso é lindo. Eu posso dizer que a motivação maior foram as flores. E não que eu me envergonhe de ser romântica, mas não é uma alusão romântica às flores, mas aos processos que envolvem a chegada dessas representações de beleza, de cores e de formas. Porque durante o período da pandemia, naquele núcleo duro da pandemia, quando nós ficamos em isolamento, eu convivi mais com as flores. E todas as angústias que eram geradas, o medo, as perdas e também a luta pela sobrevivência, porque foi um período que mobilizou energia, força para a gente sobreviver aquilo tudo. Eu estive muito perto delas e recebi desse convívio o apoio psicológico, o apoio espiritual, energético para seguir cuidando de uma família que naquele momento se reuniu em 9 pessoas dentro da nossa casa. E foi o início de uma descoberta, de contato com as flores e as dores humanas, ressignificando aquelas experiências e fazendo interpretações políticas, culturais, como sempre, com elementos espirituais também envolvidos, porque nós somos uma integralidade entre matéria e subjetividade, que quando se conjuga numa construção consciente, nós somos transmissores de beleza. E é assim, as flores dialogando comigo e eu dialogando com elas, e olhando o mundo dos homens e das mulheres, percebendo os processos pelos quais a vida passa. E esses processos têm começo, têm percurso, têm acidentes, têm desabrochar, têm finitude. E tudo isso é encontrado também, no não livro. é, Ana Cláudia? Perdão, interromper. A renovação é o gancho da permanência e do aprimoramento também. Então, foram experiências existenciais profundas, eu posso asseverar. Eu posso dizer que, quando a interrompi, para destacar essa questão da impermanência de tudo na vida, não é? Que muitas vezes as pessoas não conseguem entender. E isso dificulta o entendimento de tudo isso que você acabou de falar. Essa questão, como você vê no trato da poesia, né? Porque você escolheu a poesia para expressar tudo isso. Como foi lidar? Eu posso dizer que já nasci com uma tendência à poesia, e isso não faz da minha história nem melhor e nem pior,
mas com certeza tem me ajudado nesses 51 anos de vida na Terra, nesse momento, né, da minha história encarnatória, com mais leveza diante das situações, mas não somente algo que me beneficia. A poesia, ela cria uma ponte que não é vista, mas é sentida. Então, muitas pessoas que convivem conosco, elas encontram aconchego nessa poesia existencial que incorporamos em atitudes e em condutas, transformando numa ética de vida, e isso permeia os nossos relacionamentos. Então, a escrita, ela é um legado que vai sobreviver ao meu corpo, que vai sobreviver às relações estabelecidas nestas horas. E é uma maneira de dizer ao mundo: a minha pequena contribuição, ela vai ficar aqui dessa forma, porque existe mais abertura para o recebimento da poesia, por exemplo, do que para um tratado sociológico. Nem todas as pessoas estão aptas ou abertas para buscar o entendimento das coisas mais profundas da vida em sociedade e da existência humana em um livro mais denso. Mas um livro de poesia, ele é um abraço aberto. Muitos chegam às vezes até despretensiosamente, nem percebem o que estão buscando e nem imaginam o que vão encontrar. Porque nós temos uma ideia a respeito de poesia como algo muito fluido, romântico, mas a poesia, ela leva energia política, cultural, existencial, humanitária, é um fortíssimo instrumento de sobrevivência. Sobretudo quando a poesia está ligada à crônica, na sua forma de expressar o sentimento, a realidade, enfim. Você concorda com essa questão? Não só concordo, como endosso. Inclusive, a crônica, ela é uma forma de trazer as interações com os anônimos, com os desconhecidos, e registrá-los, incorporá-los a essa historiografia do tempo em que nós estamos vivendo e colhendo aprendizados. Eu tenho um fascínio por crônicas, e ele não é algo de sempre, ele é algo construído com a minha maturidade, com a maturidade também do meu olhar literário e do meu olhar político. Crônicas são diálogos que vão superar o tempo, impressões de quem escreve e trocas de experiências, de vivências. Tudo isso é muito importante, porque eu quero resgatar aquela tua fala sobre a impermanência das coisas, porque o lidar com a impermanência realmente é algo que desafia o nosso apego às formas. As coisas materiais, não é? Sobretudo. As coisas materiais e as formas das coisas que nós amamos, sabe? A forma, o olhar, o jeito de alguém, o movimento, o trejeito. E todos somos impermanentes. E o sofrimento, quando nós temos que lidar com essas impermanências, ele é agudo demais. Ele é muito agudo. Mas quando nós compreendemos que a impermanência faz parte desse processo e que a vida em si, ela é algo muito maior do que todos os nossos encontros e desencontros, aí nós entendemos o quanto é grandioso para a história do nosso tempo e da humanidade a qual nós fazemos parte, essas pequenas contribuições de registros, trazendo pessoas, nomes, histórias e dando materialidade nova para elas através de livros, usando as palavras para rematerializar estas pessoas. Proposta belíssima que a arte literária ela traz para a vida. Ela proporciona, exatamente. Em relação ainda sobre essa questão da impermanência, que a gente, quando sai dessa vida para outra,
não leva nem o corpo, né? Então, a questão do material, que hoje ganhou uma forma, digamos assim, astronômica na vida das pessoas, há lugar, há condições de se promover a discussão em ambientes escolares, em universidades no geral, sobre essas questões que podem fazer a diferença na opção que se faz de ler em tempos de tecnologia. Voltando ao início da nossa entrevista, você falou, não é, dos equipamentos tecnológicos, o WhatsApp, Instagram, entre outros. Sobra pouco tempo para se dedicar a isso que estamos falando. E aí eu pergunto, você tem esperança de reversão dessas questões? Então, eu tenho observado, a partir também das minhas próprias experiências e das experiências de pessoas do meu entorno, que a tecnologia, a tela, com todos os seus encantos, não roubam o significado do livro impresso, da materialidade da escrita, mas soma, acrescenta. Porque se o indivíduo ele não chega ao livro porque detém-se unicamente nos equipamentos eletrônicos e nas telas, é porque o que ele consome nestas interações tecnológicas não deixa margem para a necessidade do livro. E aí é uma outra discussão sobre a qualidade daquilo que se busca nestes convívios tecnológicos, nesse mundo de cores e de pessoas. Porque mesmo sem a tela, talvez ele não tivesse interesse em buscar o conteúdo do conhecimento. Livro. Então, a tela ela é uma coadjuvante, mas a qualidade do que se consome em pensamento, em entretenimento e em diálogo é o que vai fazer a diferença. Então, o leitor, ele é um indivíduo que despertou para coisas além do comezinho cotidiano e daquilo que distrai apenas. O leitor, ele é alguém que quer um pouco mais. Então, com tela ou sem tela, ser leitor é algo que carece de investimentos políticos, educacionais, e isso vem de estruturas e de instituições, como, por exemplo, as escolas. Então, as escolas precisam continuar cumprindo o seu papel de formação de leitores e de estimuladora de leitores. Os familiares, os pais, mães, tios, eles precisam continuar dando bons exemplos para que a infância e a juventude tenham referenciais de leitura. E a sociedade, em geral, ela tem a responsabilidade coletiva de exemplificar aquilo que eleva o ser. Então, temos realmente muitas responsabilidades em nossas mãos e não podemos nos esquivar delas com a desculpa de que a tela seja mais interessante e, por si, ela possa suprir essa necessidade humana de conhecimento. Portanto, florescer. Ana Cláudia, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. É já já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje conversa com Ana Cláudia Laurindo, ela que é ensaísta,
cientista social, palestrante, artista plástico e pesquisador independente, lançando o seu 8º livro, intitulado Flores Ser. E não foi à toa que o lançamento do livro ocorreu no Conselho Estadual de Educação, dando uma contribuição, né, inestimável à discussão dessas questões que você coloca em forma de crônica, poesia. Ana Cláudia, falemos sobre o livro propriamente dito. O livro é ilustrado também e foi lançado em São Paulo e aqui em Maceió, no Conselho Estadual de Educação. Isso, esse livro, ele tem, assim, uma cara bonita e realmente acho interessante esse dado, assim, ele foi lançado primeiro em São Paulo. Sim, toda uma conjuntura de receptividade que outros estados têm oferecido para o meu trabalho vem como um estímulo extra, algo que incentiva alguém que se coloca como independente nesse mundo que não é somente escrita e beleza, mas que também é mercado, que também tem impacto econômico, financeiro, porque para lançar um livro de maneira independente, há um investimento econômico. E eu partilho com vocês uma alegria muito grande por estar amadurecendo enquanto escritora e recebendo de fora do meu estado natal o respeito e o reconhecimento que São Paulo me ofereceu. Isso já aconteceu também no ano de 2021, quando eu fiz um lançamento em Fortaleza e eu fiz um lançamento em Recife. Isso tudo foi agregando incentivo. Isso é muito bom, eu agradeço muito. E é uma consequência também das redes sociais, porque é assim que nós vamos divulgando esse trabalho, encontrando acolhida e interesse. O Florescer, ele tem uma estética muito própria, porque falar das flores não era bastante para mostrar a força de influência delas nesse processo humanitário, intelectual e poético. As ilustrações, né, desse livro, e são fotos que eu mesma fiz, tendo contato, né, com estas flores. Então, eu tenho mais de 100 registros de flores que não consegui colocar tudo no livro. Eu fui colocando de maneira diversificada para ver, assim, a diversidade é o pilar de força da natureza. A natureza consegue ter equilíbrio e reproduz, né, a sua proposta na diversidade. Então, são formatos, são cores, são cheiros. A natureza é um incentivo constante para as transformações, para lidar com o diferente, com o novo. E tudo isso a gente tenta trazer para o livro. Até porque as transformações são inerentes às vontades particulares, não é? Então, quando se trata, por exemplo, como você consegue levar ao livro, de uma forma mais leve, digamos assim, temas mais fortes, como economia, como política, como assistência social? Como você consegue viabilizar isso? Então, esse meu modo de comunicar, que foi sendo trabalhado pelas experiências que a própria vida me trouxe, pelas escolhas que eu também fui fazendo de aprimoramento ético, me permitiu transitar pelo eu lírico, buscando ter fidelidade àquilo que é narrado. Então, para isso, foram necessárias algumas experiências, às vezes até de renúncia, de perda, mas que sempre estiveram atreladas a algum outro tipo de ganho. Por exemplo, perde-se
um vínculo que beneficiaria economicamente em um aspecto, mas ganha-se uma liberdade de expressão que a gente começa a achar que nada paga, porque dizer não tem valor, sabe? É algo que o valor é tão grande que não pode ser quantificado. Então, falar das desventuras humanas sem medo é uma das características das minhas linhas de escrita. E é o tesouro que a vida me ensinou a conquistar e preservar, porque é algo que não vai ficar para mim. Então, tenho cuidado de não transformar tudo no meramente opinativo, buscar sempre fundamentar até aquilo que poeticamente a gente transmite com o rigor ético e estético no louvor da palavra, porque a palavra é o instrumento. Desse modo, o perfil da escritora Ana Cláudia Laurindo, ele vai sendo reconhecido no meio de muitos outros perfis, porque tem essas características muito próprias e que me custaram muitas renúncias, mas que me trouxeram muitas descobertas prazerosas. Muitas e é alegrias, assim que né? a poesia transita. Aham. A felicidade, na verdade, é a busca da própria felicidade, não é? Os meios que levam a encontrar a felicidade. Entendo um pouco por aí. Você que é experiente na leitura e na avaliação, até como cientista social, pode afirmar que isso é determinante também? A humanidade em si, com as suas características que são individuais e coletivas, é o maior respaldo para essas nossas buscas, não é? Nós somos, enquanto seres sociais, culturais e de atividades econômicas, bombardeados por muitos tipos de intencionalidades. E nos chegam pelos veículos mais comuns, pelo dia a dia, nas relações, nas palavras. E a felicidade, ela vai sendo meio que compactada dentro de interesses e adaptada aos objetivos de vida de cada pessoa. Perceber isso também nos faz ser mais compreensivos uns para com os outros. Eu, particularmente, encontro a felicidade nesta ética de existir para ser útil a mim e ao outro. Mas não é todo mundo que vai ter isso como um objetivo. Existem objetivos mais rápidos, outros mais demorados, mas é interessante perceber que se tem algo que nos une a todos, é essa busca, essa necessidade de ser feliz. E esse entendimento de que, conjugando experiências com pequenas doses de alegria e de realização, é o que faz a gente dizer se está feliz ou não. Então, busca investir nos objetivos que você tem. E se dá felicidade com a percepção da própria temporalidade. Eu me despedi fisicamente, né, da minha irmã, mais nova do que eu, há mais ou menos um ano. E essa despedida mexeu comigo de uma maneira ímpar, mas não foi no sentido de me tornar uma pessoa depressiva, não. Foi no sentido de me tornar uma pessoa assertiva. Minha irmã, ela partiu da Terra com 47 anos de idade. Eu estou com 51. E aí, eu me tornei muito mais executora dos meus projetos, com uma velocidade, sem aquela postergação diante das dificuldades. Por entender que o tempo é esse, o momento é agora. Então, se é para viver, vive agora. Se é para ser feliz, ser agora. Se pode partilhar algum tipo de alegria, não deixe de amanhã. Partilha hoje, vive hoje. Faça a sua história nesse exato instante. Não deixa para amanhã, não. Faz hoje. E isso aí foi uma coisa muito importante que a experiência de despedida, que eu considerei precoce,
dessa minha irmã transformou em mim, trouxe para a minha vida, agregou a minha história. Que ela esteja num lugar muito melhor, muito feliz, porque eu acredito na continuidade da vida, porque aqui eu estou tentando ser feliz, sim. Todos os dias, também em agradecimento ao contato que eu tive com ela e ao que eu aprendi com a experiência dela. Você fez a opção pelo existir, Ana Cláudia, porque a gente sabe que há diferença entre viver e existir, né? O viver pode determinar 60, 70, até 100 anos ou mais, mas o existir demarca o que a gente faz durante esse viver. E você deu um depoimento raro de se ouvir, que serve de exemplo para muita gente que já passou pela perda de um ente querido. Eu pergunto, depois de tudo, no plano político que vivemos, demarcando a política, não é, com a cultura do ódio, por exemplo, a gente observa que é importante saber distinguir essa possibilidade de ser feliz e não machucar as pessoas, né? É um momento tão delicado esse que nós vivemos e que estamos ainda aprendendo a viver, porque como cientista social eu preciso entender o que mobiliza atitudes de ódio, sempre olhando para a manipulação que o poder dominante faz com os indivíduos que transferem para os próprios corpos e histórias de vida essa condição de elementos transmissores de ódio. É preciso, então, sempre compreender. Como cientista social, eu me esforço para isso. E, como pessoa, eu procuro dar exemplos que marquem os que estão no meu entorno com relação ao cultivo da vida, acima de qualquer coisa, e acima de qualquer proposta. A vida, ela precisa ser mais respeitada, independente de qualquer ideologia política. A vida é o propósito. Sempre. Ana Cláudia, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Em 1 minuto, estaremos de volta. Até já. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a socióloga, a cientista social, palestrante, ensaísta, artista plástica e pesquisadora independente, Ana Cláudia Laurindo. Ela nos fala sobre o lançamento do seu livro e outras questões também. Eu pergunto, Ana Cláudia, nesse bloco, inicialmente, como é ser mulher e desempenhar tantas funções simultaneamente? Você é ensaísta, palestrante, assistente, cientista social, tudo que você até como artista plástica e pesquisadora independente, exige tempo. E o tempo das mulheres
é sempre triplicado dentro do dia a dia, não é? Então, nessa trajetória, nem tudo é vitória. Existem as marcas de adoecimentos que também impõem outras atitudes e uma reorganização da vida. Eu precisei abrir mão de muitas coisas, diminuir o alcance da vida social e morar em um lugar mais reservado, mais tranquilo. Eu desenvolvi fibromialgia, por exemplo, que é uma doença psicossomática, que para viver sem sofrer é preciso viver sem tensão. E não conseguimos viver sem tensão em momento algum. Mas existem os elementos agregados. As pessoas de relacionamento diferenciado que vão se aproximando da gente. Por exemplo, quem gosta de escrita, quem gosta de política, quem gosta de história, quem gosta de humanidade. E a vida ela vai se tornando preparada para enfrentar adversidades. É assim, eu me sinto extremamente grata às pessoas com quem eu me relaciono, porque elas qualificam essa existência tão dedicada a trabalhos. E muitas vezes eu vou até a madrugada escrevendo. Por exemplo, eu agora estou finalizando um artigo para participar de uma coletânea sobre aporofobia. E tem sido um desafio sobre que eu não entendi? Grande. Aporofobia, que é a fobia ao pobre, né? O ódio ao pobre. Eu estou participando dessa coletânea. Bem atual, porque não é só o pobre, exatamente as pessoas da classe popular, as pessoas que estão nas ruas, não é? Há uma extrema demonstração de violência contra essas pessoas e tem que se buscar as razões e a forma de combatê-las também, não é? Então, esse trabalho, ele historiografa um pouco esse momento, e é um trabalho organizado por intelectuais alagoanos. Eu fui convidada para participar, e mesmo diante de tudo que eu já tenho, mas olha que oportunidade interessante de contribuir. Então, eu fui mãe de 4 filhos e aprendi a dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo para atender a tantos pedidos. A vida, a biologia, ajuda a mulher a desenvolver essa elasticidade existencial, o que não é nada romântico, tá? Eu só consigo fazer isso porque eu tenho muito apoio. Eu tenho um companheiro que é um apoiador e eu tenho muitas formas de apoio, de suporte dentro da minha família. Meus filhos, genros, nora, tem muita gente que entra nos nossos projetos como apoiadores. Porque a condição da mulher, a condição histórica da mulher, principalmente da mulher nordestina, da mulher alagoana, ela é muito determinada pela questão econômica. E o papel da mulher é muito limitado a materializar as outras vidas no seu entorno e abdicar dos seus sonhos, das suas próprias propostas de vida. No meu caso, conseguir contrariar isso é uma das maiores vitórias que eu tenho para celebrar. E o impulso que me veio para fazer isso foi a dor da perda do meu filho aos 16 anos. Isso é algo que está na raiz da minha força. Até a morte dele, eu existia de uma maneira, mas depois da perda dele, que é algo que eu não consigo deixar de olhar como perda, eu sempre olho como perda, talvez em um outro momento da minha evolução eu mude esse termo, mas hoje eu ainda sinto perda. Essa situação, ela me projetou para uma atuação para fora de mim mesma. Eu precisava ir além. Eu não podia ficar enterrada no meu próprio sofrimento. Eu precisava ser solidária com o sofrimento do mundo. Eu precisava levar uma mensagem de beleza para o mundo, assim como ajudar esse mundo a se pensar, a se olhar, para se transformar num mundo melhor.
para que os meus netos, para que os seus netos, para que os netos de todos nós possam viver em paz, sem o risco de serem mortos precocemente e terem seus sonhos despedaçados. Então, isso é uma missão que nós que estamos agora atuando, seja lá em que área for, com escrita, com música, com comunicação, ou com qualquer outra forma que influencie um mundo melhor, nós podemos assumir e abraçar, sendo homens ou mulheres. Porque o futuro precisa e merece ter uma vida protegida e digna. E de paz. De muita paz. Exatamente. Professora, a sua fala me sensibilizou sobre o aspecto das mulheres terem também essa condição de serem protagonistas da sua história, das suas escolhas. E nesse caso, quando se trata de transformar uma tragédia numa luta social, isso demonstra um alto grau de conhecimento próprio adquirido em meio a tantas dificuldades. E a senhora é uma pessoa admirável nesse aspecto. Admirável. Alguns livros, digamos, que tratam dessa questão, a senhora tem como nos dizer sobre, falar sobre essa questão, escrever sobre essa questão e se superar? Olha, superar é uma palavra na qual eu não acredito. Eu acredito em ressignificar e em distribuir esperanças e outras formas de olhar. A pessoa ferida nesse nível, eu não acredito em superação. Eu acredito em transformação. Então, eu busco literatura que me ajudem a entender os erros do mundo. E eu busco também dentro da literatura espírita laica, que é uma vertente onde eu tenho muito interesse de pesquisa e influenciada por essa vertente. Eu escrevi o livro Deus e Política, Enredo da Morte no Brasil, que é onde traz questões sociais de fundo destruidor e a possibilidade de ressignificar uma atuação social e política nesse mundo. Então, eu comecei a escrever histórias sobre uma sociologia alagoana, onde eu precisei botar para fora muita dor, né, nessas histórias, apesar de encontrar também sempre uma fundamentação em teóricos humanistas. E desse ponto eu consegui chegar a um diálogo nacional, que é o que eu faço no livro Deus e Política. Mas o diálogo político, ele não é bem compreendido ainda, porque as pessoas têm relações complexas com as questões políticas e não conseguem diferenciar político partidário de ação política como uma ética humana. E daí eu fui para o livro... como é que pode dar um branco assim no meu próprio livro? Mas deu. É comum. Eu fui para um livro espiritualista. Por quê? Porque a abordagem espiritualista, ela meio que ameniza esse formato que assusta as pessoas. E dessa abordagem espiritualista, eu cheguei na poesia. Mas eu não cheguei sozinha. Eu cheguei com muitas leituras. Então, dentro dessa perspectiva do espiritismo laico, eu busquei clássicos como Leon Denis, que é espírita. Eu busquei clássicos como Manuel Porteiro, que é considerado dono de uma sociologia espírita, e o próprio Allan Kardec. Então, você perceba que existe uma influência das minhas crenças também, como mulher espírita, naquilo que eu escrevo. Mas eu não escrevo psicografando
e nem escrevo somente para espíritas. Trazendo a questão para a política, a situação política do país, da sociedade. A senhora acredita que essa esse conceito externado que a gente verifica nos últimos anos, de uma ação violenta, de cultura de ódio propriamente dita, temos a chance de ver acabar com essa cultura equivocada de sociedade? Infelizmente, nós não teremos isso sem danos. Nós já tivemos danos e nós ainda vamos continuar tendo danos, porque não se trata de uma ação ou de uma reação meramente psicológica, mas é um projeto de poder que é implementado através de variáveis infinitas encontradas aí sim nas questões da psicologia social humana. Então, os indivíduos, quando absorvem esse tipo de coerção e dentro dele moldam condutas, desenvolverão atitudes as mais variadas possíveis. Então, não dá para fazer uma previsão. Eu tenho certeza de que nós estamos numa rota de resistência a esse ódio. Muitas personalidades brasileiras com condições de abrir canais de diálogos estão empenhadas em combater o ódio e divulgar mais amor, mas não será uma tarefa fácil. Então, do ponto de vista da análise social, nós ousamos dar uma dica às pessoas de boa vontade. Invistam em cultura, espalhem cultura, agreguem indivíduos em saraus, em festivais, levem ao ser humano o reencontro com um legado positivo e belo que a própria humanidade construiu. Porque nós estamos batalhando dentro de um projeto de poder que vai além de um nome, ou de um homem, ou de uma mulher. É uma ideia forte que em outros lugares do mundo conseguiu fincar raízes e transformar vidas em cativeiro. Por quê? Porque não consegue conviver com a diversidade, não consegue respeitar a liberdade de pensamento, a liberdade existencial, ou seja, são sistemas de dominação que ferem a própria proposta divina de liberdade e de diversidade. Se você quer colaborar, divulga o seu belo, partilha o encontro e promove momentos de felicidade para gerar outros parâmetros. Porque, infelizmente, o ódio com propósito político, ele não é algo fácil de retirar de uma sociedade. A gente já tem exemplos na história, né, sobre o que leva o ódio. Professora Ana Cláudia Laurindo, eu quero dizer, infelizmente, que o nosso tempo aqui no Frente a Frente chegou ao fim. Algumas considerações finais que a senhora queira fazer? Eu quero só fazer justiça ao meu livro, que naquele momento eu esqueci o nome dele, e é Caminhos da Eterna Flama. Uhum. E é um livro que trafega pela subjetividade humana de uma maneira política, espiritualista e poética. Então é inspirada nessa resposta e nessa proposta que o livro traz, que eu digo para vocês que ainda não conhecem o meu trabalho, que busque conhecer, busca ter contato e podemos florescer juntos e caminhar juntos por essa trilha aí da história humana, levando o nosso melhor. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.